celebração eucarística. A Assunção de Nossa Senhora ao céu foi proclamado dogma pelo Papa Pio XII em 1950, em que, diz o Papa num decreto, Munificentíssimos Deus, que depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade para a glória de Deus omnipotente, que à Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência, para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta Mãe e para gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Isto diz o decreto do Papa que proclama dogma a Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Neste momento, o Dom Nuno Brás, presidente desta celebração e bispo residencial da Diocese do Funchal, incensa o altar. O incenso que sobe ao céu significa também a oração do povo de Deus que chega ao Senhor, que os atende e que ouve as súplicas dos seus filhos. Incensa igualmente a imagem de Nossa Senhora do Monte, hoje toda ornada com ouro, para que essa mesma oração chegue à Mãe do Céu e ela, junto de Deus e do seu Filho, interceda por todos aqueles que ela socorrem. Como concelebrantes nesta celebração estão também Dom António Carrilho e Dom Teodoro de Faria, ambos bispos eméritos da Diocese do Funchal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos, celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, celebramos a nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte. Quero saudar todas as entidades presentes, os senhores bispos Dom Teodoro e Dom António Carrilho, Senhor Representante da República, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Senhor Presidente do Governo Regional, Senhor Vice-Presidente e demais membros do Executivo Regional que estão presentes, os senhores deputados à Assembleia Regional e à Assembleia da República, o Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal e os demais autarcas que o acompanham, Senhora Presidente da Junta de Freguesia do Monte, os senhores comandantes da Zona Militar da Madeira, da Zona Marítima, da GNR e da PSP. Quero saudar todos, em particular os peregrinos e aqueles que aqui, hoje, cumprem a sua promessa à Virgem Mãe. Quero saudar de um modo muito particular e afetuoso os madeirenses que nos seguem pelos vários meios de comunicação social, sobretudo os que se encontram num país distante, imigrantes, e cujas intenções quero ter presentes nesta celebração. Quero, finalmente, convidar todos a que recordemos, junto do altar do Senhor, aqueles que há 2 anos perderam a vida neste dia devido à queda de uma árvore. E também todos os outros madeirenses que faleceram ao longo deste ano que passou. Pedimos que, conduzidos por Nossa Senhora do Monte para junto do seu Filho,
todos sejam acolhidos na misericórdia do Pai. Para celebrarmos mais dignamente esta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Agora o coro canta o Kyrie eleison, numa invocação do grego antigo, que significa Senhor, tende piedade de nós, próprio para o ato penitencial.
Deus eterno e omnipotente, que elevastes à glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. De seguida serão proclamadas os trechos da Escritura que, de alguma maneira, falam deste grande mistério que hoje a Igreja celebra. Leitura do Apocalipse de São João. O templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Agora ouviremos o salmo cantado, um texto da poesia judaica que é próprio de ser cantado na liturgia cristã. A vossa direita, Senhor, está a Rainha do céu. A vossa direita, Senhor, está a Rainha do céu.
Neste momento será proclamada a segunda leitura. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo, como primícias. A seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus, seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas, quando se diz que tudo lhe está submetido, é claro que se excetua aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor. Nesta primeira carta aos Coríntios, São Paulo trata do tema da ressurreição do corpo, que é um ponto fundamental para a fé dos cristãos católicos. E, de alguma maneira, esta leitura inserida na celebração de hoje, porque se relaciona com o mistério que se celebra, ou seja, a ressurreição corporal de Nossa Senhora e a sua assunção ao céu. Neste momento entoa-se o Aleluia, que antecede a proclamação do Evangelho, que será feita por um sacerdote que, depois de pedir a bênção ao Senhor Bispo, encaminha-se para o ambão, de onde vai ser proclamada a palavra de Deus. Alegra-se a multidão nos anjos. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos seus tronos e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens, e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Uma vez terminada a proclamação do Evangelho, de seguida o Sr. Bispo do Funchal, Dom Nuno Brás, fará a homilia, dirigir-se-á aos fiéis com as palavras do pastor desta diocese, desta comunidade diocesana, focando-se e querendo transmitir a mensagem de Cristo através das leituras que escutamos e da mensagem que ele acha importante passar à Assembleia reunida neste tempo. Senhor representante da República, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelência, Senhor Presidente do Governo, Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Senhor Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, Senhores Secretários Regionais, Senhores Deputados à Assembleia Regional e à Assembleia da República, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal e restante Executivo, Senhora Presidente da Junta de Freguesia do Monte, Senhor Comandante da Zona Militar da Madeira, da Zona Marítima, Comandante Territorial da Madeira da GNR, Comandante Regional da Madeira da PSP, caros irmãos, a solenidade que hoje celebramos, a Assunção de Nossa Senhora ao céu, em corpo e alma, desfaz as dúvidas acerca da salvação que Jesus nos ganhou na sua morte e ressurreição. Com efeito, hoje, na pessoa da Virgem Maria, nós contemplamos o ser humano plenamente salvo, plenamente assumido por Jesus ressuscitado e glorioso. Contemplamos o ser humano que vive a eternidade feliz à direita do Pai. Em Maria, elevada ao céu, Deus quer dar-nos a nós, que ainda peregrinamos na terra, a possibilidade de contemplar a nossa vocação de seres humanos, plenamente realizada, finalizada na pessoa da Virgem, a mulher que a todos nos representa. Quando, na solenidade de hoje, olhamos para ela, vemo-la cheia de glória, quer dizer, vemo-la chegada à meta do seu viver, para sempre na presença de Deus, cheia da vida divina. O último livro da Escritura, o Apocalipse, procurava dizê-lo de um modo poético, como escutámos na primeira leitura. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida com o sol e a lua debaixo dos pés. Na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. A nossa vocação, o nosso destino, a meta da nossa vida, aquilo por que vale a pena trabalhar, lutar, suar, é esta que hoje é colocada diante dos nossos olhos. Partilhar da vida divina em plenitude. Sermos revestidos de Cristo ressuscitado, colocados à direita do Pai como filhos amados. E tudo havemos de fazer para chegar até essa meta. E não apenas na vida e nas realidades espirituais. A Virgem Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Quer dizer, também o corpo de Maria partilha da glória de Deus. Com o reconhecimento e a afirmação desta verdade de fé, está afastado qualquer dualismo
que considera o corpo e as realidades materiais como más, destinadas por isso à perdição. Bem pelo contrário, nada se perderá de quanto foi criado. Tudo está destinado a partilhar da glória divina, como aliás afirmava São Paulo. Foi em Cristo que todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo o que existe, o céu e a terra, as águas, as rochas, as plantas, os animais e o ser humano, tudo foi criado pelo Pai, tendo Cristo como modelo. E tudo, o céu e a terra, as águas, as rochas, as plantas, os animais e o ser humano, tudo se destina a ter Cristo como fim último da sua existência. Tudo se destina a ser transformado, a ser salvo em Cristo, participando a seu modo da vida gloriosa de Deus. Também o corpo humano. O nosso corpo não é um invólucro da alma, destinado a ser lançado fora, esquecido, quando a alma for assumida por Cristo. Somos corpo e alma. Um corpo que vive e expressa toda a espiritualidade. E uma espiritualidade encarnada, quer dizer, vivida na carne, no tempo e no lugar que são os nossos. Corpo e alma seremos, também nós, assumidos por Cristo no final dos tempos. A Virgem foi logo após a sua morte, a sua dormição, como afirmam os nossos irmãos do Oriente. Também para mostrar a todos o nosso destino, a salvação plenamente realizada e vivida. E desse modo, nos mostrar que a esperança tem razões seguras para existir e caminhar. Não nos peçam, por isso, a nós cristãos, que fiquemos confinados às realidades espirituais. Não nos peçam nunca para nos esquecermos da vida dura, do trabalho, da política ou até do divertimento. Não nos peçam para calar a verdade do homem em tudo o que diz respeito às escolhas pessoais, sociais, comunitárias, que sempre temos que realizar enquanto vivemos neste mundo. Isso seria aceitarmos que uma parte importante da nossa existência, aquela que diz respeito à nossa vida corporal, à nossa vida com os outros, estaria fora da salvação. O caminho para a salvação plena, fazemo-lo já agora, no tempo presente. Por isso, nós cristãos não temos apenas o direito, como o dever de falar, de lutar por uma sociedade sempre mais plenamente humana, por relações entre pessoas em que todos possam ser respeitados na sua dignidade, por modos de existência que não caiam em soluções fáceis, mas que nos tornam profundamente desumanos, a nós e a toda a sociedade. É mais fácil abortar uma criança que cuidar dela. É mais fácil matar, eutanasiar um doente ou um idoso que cuidar dele, que proporcionar-lhe os cuidados que estão ao nosso alcance para o ajudar e acompanhar nos seus últimos, mas preciosos momentos de vida. Dentro de dias, a nossa ilha vai entrar num período eleitoral, sempre decisivo para a sua vida como sociedade, como autonomia e como parte naturalmente integrante do todo nacional português. Todos somos chamados a votar. E é importante que todos participemos na escolha daqueles que desejamos fiquem à frente da nossa região e do nosso país por um período de 4 anos. Aqueles que hão de fazer as leis que nos governam, aqueles que hão de administrar o dinheiro comum proveniente dos impostos que pagamos, aqueles que em nosso nome hão de escolher os caminhos que, enquanto sociedade, havemos de percorrer nos próximos anos. Havemos de votar tendo em conta a dignidade de todo o ser humano e os valores cristãos que desde sempre dão forma ao nosso viver madeirense e português.
Durante a campanha eleitoral, os candidatos mostrarão legitimamente os seus programas, aquilo que os diferencia dos demais, aquilo que se propõem a realizar e aquilo por que irão lutar caso sejam eleitos. É a vida democrática, conquista preciosa da nossa civilização, que faz corresponder a cada adulto um voto. O mesmo é dizer que reconhece a mesma dignidade a todos os cidadãos adultos de um país, quaisquer que eles sejam, que não os diferencia pelo dinheiro que possuem, pelas capacidades que têm ou pela sua notoriedade, mas que a todos iguala pelo facto de serem humanos, cidadãos na posse plena dos seus direitos. Mais que mostrar as propostas que defendem para a região ou para o país, temos assistido nos últimos tempos à redução das campanhas eleitorais a ataques pessoais, à desvalorização do outro candidato, por vezes mesmo através de calúnias. Nesta celebração da solenidade de Nossa Senhora do Monte, nesta festa da nossa padroeira, desejo fazer um apelo sincero, mas firme, a todos os candidatos. Que o tempo de campanha eleitoral que se aproxima possa ser um espaço de civilização. No contraste natural que evidencia a diferença das ideias e das propostas. No evidenciar a natural diferença das pessoas, das suas capacidades e dos seus projetos. Peço a todos que sejam capazes de manter a elevação do debate e o respeito pela dignidade dos adversários. Que a Senhora do Monte conduza a todos, eleitores e candidatos, a atitudes dignas e a escolhas acertadas para o bem comum, para o bem da nossa região e do nosso país. O mesmo é dizer, em direção à construção de uma sociedade cada vez mais humana, onde todos possam encontrar um modo de vida que os conduza àquela glória que já agora vemos resplandecer na Virgem Santa Maria. E que é a glória maior que jamais poderíamos exigir ou imaginar para o ser humano, para nós, mas que Jesus Cristo a todos insiste em oferecer. Do Nuno Brás, nesta homilia que chama a atenção das leituras, da leitura de São Paulo, que fala da ressurreição deste corpo mortal, associando a Assunção de Nossa Senhora, convidando o Sr. Bispo a toda a Assembleia a olhar para Maria como o pleno cumprimento das promessas de Cristo, isto é, as promessas de que um dia todos, à semelhança de Maria, viveremos ressuscitados com eles. Também apelou à Assembleia e apontou a medida alta da vida cristã, que passa por uma vivência coerente dos valores cristãos e dos valores que guiam a fé cristã. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas,
Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo de Santa Maria, chega até Deus, por intercessão da Virgem cheia de graça, a nossa oração unânime. Digamos com alegria: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pela Igreja que nos faz renascer em Cristo, para que tenha a alegria de gerar sempre novos filhos e de os ver alcançar o reino eterno, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos discípulos de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à palavra do Evangelho e desejem com ardor alcançar os bens do céu, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos chefes de Estado e pelos governos, para que exerçam o seu poder como um serviço e não se deixem vencer pelo desânimo, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os encha de bens, os conforte e lhes dê o desejo da santidade, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todas as mães, pelos doentes e os sem-abrigo, para que encontrem em Cristo a sua esperança e em Maria Santíssima a sua advogada, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos dê a graça da humildade, a imitação da vida simples da Virgem Mãe, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu, que deu ao mundo o vosso Filho, e de entrar um dia na glória onde ela já se encontra, ornada do ouro mais fino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, acabada a liturgia da palavra, que é a primeira parte na estrutura, no todo, da celebração eucarística, com a proclamação das leituras e a homilia do Sr. Bispo, passamos agora à liturgia eucarística. Para isso, o coro canta um cântico próprio para o ofertório, enquanto se está a preparar o altar com as alfaias litúrgicas, dispondo o corporal, o cálice, onde será posto o vinho para consagrar em sangue de Cristo, e as patenas com as hóstias, com o pão, para que, uma vez consagrado, seja tornado presente o corpo de Cristo, que será distribuído por toda a Assembleia, para alimento espiritual dos fiéis. Esta celebração litúrgica, por estarmos a celebrar a festa, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora,
está inserida no culto mariano prestado ao longo dos séculos por tantos e tantos cristãos e cristãs. Este culto mariano faz sentido porque orienta-se para o culto de Cristo, ou seja, o culto a Maria que os cristãos prestam está sempre ordenado com o culto a Cristo. E então, os cristãos, na sua fé, celebrando Maria, celebram também Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. O cerimoniário incensa o presidente da celebração. Seguidamente incensará toda a Assembleia. Uma vez mais, este incenso significa a oração de todo o povo cristão que chega a Deus como fumo, como nuvens de incenso que ascendem ao céu e deixando um odor agradável de oferta deste povo que celebra e que louva o Senhor seu Deus. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, elevada ao céu, fazei que os nossos corações, inflamados na caridade, se dirijam continuamente para vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje, a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é sinal de consolação e esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, vosso Filho feito homem. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria.
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que Santa Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno, todos os bispos e outros ministros sagrados, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Livrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, assunta ao céu, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Amém.
Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Neste momento, a Assembleia saúda-se naquela paz que Cristo deixou aos seus apóstolos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Enquanto o coro canta o Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Neste momento, após o presidente da celebração do Nuno Brás ter comungado, iniciar-se-á a distribuição da comunhão pela Assembleia. O pão e o vinho consagrado pelo sacerdote, pelo bispo, tornou-se corpo e sangue de Cristo. E é esse corpo e sangue de Cristo que será distribuído pela Assembleia, que comungará
retirando assim para as suas vidas daquele pão consagrado a força espiritual. Hoje podemos observar uma assembleia muito grande, uma assembleia distinta, com muitas pessoas, mas diferentes, de várias idades, de várias nacionalidades até, e todas elas acorrem a este santuário para celebrar a Senhora do Monte. Senhora que ampara e socorre nas fragilidades porque tantas vezes passamos no caminho das nossas vidas, nas encruzilhadas da nossa existência. Já há vários séculos que o povo madeirense acorre a este lugar, no alto do monte, para louvar a Virgem Maria. Num primeiro momento foi construído neste lugar onde está hoje a Igreja de Nossa Senhora do Monte, um pequeno santuário dedicado à Senhora da Encarnação. Santuário esse que foi mandado construir pelo primeiro homem nascido cá na Madeira, de seu nome Adão. Muito rapidamente as pessoas começaram a chamar essa Senhora da Encarnação de Senhora do Monte, fazendo memória da história da pastorinha que falava com uma senhora muitíssimo bela. História é essa que se conta da pastorinha, passada provavelmente nos fins do século XV, entre 1470 e 1495. Passado algum tempo, esse santuário da Senhora da Encarnação foi substituído pela Igreja do Monte, hoje conhecida a Igreja do Monte, onde se devota a Nossa Senhora do Monte muita oração e muita súplica. Nossa Senhora do Monte tem um papel importante para a Madeira, porque em 1803, por ocasião de uma grande aluvião, foi considerada padroeira da cidade. Sob o seu patrocínio, todos nós nos protegemos e acorremos.
há muitos séculos que os cristãos prestam culto à Virgem Maria. E agora fazemos memória desse culto prestado por tantos e tantos cristãos, tantos homens e tantas mulheres. Com a oração de São Bernardo de Claraval, que diz: lembrai-vos, ó Piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezais as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Este louvor a Maria ecoa já desde o século II e na voz de Santo Ireneu ecoa do seguinte modo: Maria, noiva de um homem, mas apesar disso ainda virgem, sendo obediente, tornou-se a causa de salvação dela própria e de todo o género humano. Assim, o problema da desobediência de Eva foi eliminado pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva causou em sua incredulidade, a Virgem Maria eliminou através da sua fé.
Das palavras de Santo Agostinho de Hipona, recebemos o seguinte testemunho: a Santíssima Virgem é o meio de que Nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. A oração mais antiga à Santíssima Virgem Maria que se conhece remonta ao século III. Os cristãos do Egito recorriam assim à Mãe de Deus. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da vida eterna, concedei-nos, por intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes de recebermos a benção do Senhor, vou passar a dizer a ordem da procissão em honra de Nossa Senhora do Monte. À frente, o pendão de Nossa Senhora do Monte, os escolteiros de Portugal,
pessoas com promessas, a cruz processional, os irmãos do Santíssimo Sacramento, irmãos e irmãs, a cruz da Confraria de Nossa Senhora do Monte, os irmãos e irmãs da Confraria de Nossa Senhora do Monte, o andor de Nossa Senhora do Monte levado pelos carreiros do monte, os seminaristas, irmãos, sacerdotes, os senhores bispos, as autoridades aqui presentes, a banda municipal, os artistas e todo o restante povo de Deus. Volto a dizer novamente a ordem da procissão: pendão de Nossa Senhora do Monte à frente, os escoteiros de Portugal, as pessoas com promessas, a cruz, os irmãos e irmãs do Santíssimo Sacramento, a cruz da Confraria de Nossa Senhora do Monte, os irmãos e irmãs de Nossa Senhora do Monte, o andor de Nossa Senhora do Monte levado pelos carreiros do monte, os seminaristas, irmãos, sacerdotes, os senhores bispos, as autoridades aqui presentes, a banda municipal, os artistas e todo o restante povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho unigênito, nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santíssima, pela qual recebestes o Autor da vida. A todos vós que hoje vos reunistes para celebrar digna e fervorosamente a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, o Senhor vos acompanhe. Assim, concluída a celebração eucarística, despedimos-nos, agradecendo a todos os telespectadores e rádios ouvintes que nos acompanharam nesta emissão.